Olá, estamos aqui iniciando uma, um artigo muito interessante. O título dele é Intelectual Específico. Isto é uma ferramenta do filósofo chamado Michel Foucault. Essa é a primeira parte. Esse artigo ele tem mais duas partes, né? Então, nessa primeira parte, nós vamos tratar mais especificamente da forma como Michel Foucault entende e é aplicável essa ferramenta. Esse é um método de interpretação e de intervenção também na sociedade de uma forma muito singular, notadamente através do o seu grupo específico. O termo ali está dizendo mais ou menos isso, intelectual específico, porque Michel Foucault, no caso, ele está se referindo mais enquanto filósofo, né, a respeito de intelectuais, mas isso se aplica a qualquer nível de intelectual de pessoa, e nós vamos ver isso. Mas eu quero alertar também que na parte de baixo desse vídeo, eu vou deixar um link desse vídeo lá no blog chamado Tribo dos Santos, é um blog meu, Tribo dos Santos, e você encontra lá um link em que você vai te remeter para, opcionalmente, adquirir o livro, em que esse artigo, de alguma forma, mais resumido, ele está integrado, né? Esse artigo só não, esse é a parte primeira e as outras partes também. Então tem um capítulo lá, um capítulo nesse livro que se chama o Enigma do Discípulo que Jesus Amava. E o livro 2, no caso, essa abordagem está no livro 2, que esse livro tem duas partes, livro 1 livro 2. No livro 2 é um capítulo que eu trato desse tema, uso essa ferramenta, esse método, né? E vocês poderão, se interessar, adquirir esse livro. Então vamos lá, Intelectual Específico, parte 1. O título, o subtítulo mais específico, trata-se, Foucault, é ele quem diz, o professor e a universidade aparecem não como elementos principais, mas como permutadores, entre aspas, ou seja, pontos de cruzamento privilegiado. É um ponto de cruzamento entre várias situações, por isso é um ponto privilegiado, de troca de informações e tudo mais. Diante e em oposição ao quadro violento exercido pelo poder, independentemente de quem o exerça, eventualmente hoje se impõem determinados pensadores, os quais, por convenção, são denominados de rebeldes, entre aspas, Foucault, Deleuze e outros. Eles e suas ideias têm entrado mais frequentemente na pauta de alguns debates contemporâneos, pois tal pensamento rebelde, entre aspas, parece ser mais adequado como método de interpretação, ou ferramenta, como queiras, da realidade histórica, e também como estratégia de resistência e luta no campo da sociedade civil contra a exacerbada violência exercida pelos que estão no poder do Estado. Então, ele é mais aplicável
Ele é útil, muito bom, para ser aplicado no campo da sociedade civil. A estratégia de luta proposta pelos pensadores, entre aspas, pensadores rebeldes, nos adverte e previne também contra a violência exercida igualmente pelos picaretas que ainda não detêm o poder, mas desejam detê-lo, seja da direita, da esquerda, de cima, de baixo, seja pelos que adotam a podre ideologia nacionalista, seja como motivação religiosa, nacionalista, né? Então, esse tipo de picareta, que ainda não detém poder, mas deseja o poder, nesse sentido, atuam violentamente em manifestações de rua e também procuram seduzir jovens incautos para essa forma violenta de ação, como se ela fosse eficaz. Tal tipo de picaretas que desejam o poder também o procuram conquistar pela via da anestesia democrática, mesclada com corruptocracia. A exemplo das lideranças esquerdistas que foram cooptadas às elites brasileiras portuga-descendentes e seus aliados eugenistas, e que traíram de modo descarado e vergonhosamente os segmentos pobres trabalhadores e também os estudantes. A perspectiva sociológica Foucaultiana focaliza com destaque o poder, que é exercido em níveis variados por quem o detém, eventualmente, e de modo escalonado, na rede social de micros poderes integrados ou não pelo Estado. E no contexto de instituições e grupos diversos, nos quais o indivíduo se encontra inserido. Por exemplo, o grupo familiar, o grupo religioso, profissional, vizinhança, o grupo nação, o Estado, e outros. Podemos acrescentar aí também diversos outros grupos, né? Nesse contexto, os indivíduos intelectualizados são chamados a atuar no campo da sociedade civil de modo político-intelectual, na condição que Foucault rotula de intelectual específico, entre aspas, em distinção ao velho tipo de intelectual universal. O intelectual universal é aquele que sabe de tudo, e ele é o intérprete e a consciência da classe trabalhadora, e que não deu certo. Já vimos que todas essas revoluções redundou na reprodução de forma de estrutura social hierarquizada e prejudicial aos segmentos trabalhadores. O intelectual específico é aquele que atua, conforme diz Foucault, abre aspas, em setores determinados, em pontos precisos em que os situam, sejam suas condições de trabalho, local de trabalho, seja a sua condição de vida, moradia, o hospital, o asilo, o laboratório, a universidade, as relações familiares ou sexuais também. O gênero, né? Neste contexto de luta, Foucault observa as experiências que já haviam sido praticadas como, diz ele, um novo modelo de, abre aspas, ligação entre teoria e prática. Em decorrência desse novo modelo de ligação entre teoria e prática, Foucault conclui
certamente, com isso, ganharam uma consciência muito mais concreta e imediata da luta. Entre outros aspectos, Foucault sugere, como estratégia de resistência e luta, a atuação político-intelectual como, abre aspas, intelectual específico, a partir de cada grupo social em que o indivíduo esteja de alguma forma inserida. Por exemplo, o grupo relativo ao gênero, masculino, feminino, o grupo familiar, o grupo religioso, o grupo profissional, a vizinhança, nação, etc. Foucault propõe a atuação como intelectual específico por oposição ao intelectual universal. Nestes âmbitos específicos, o intelectual específico se depara com lutas reais, materiais, cotidianas. Lutas essas que correspondem a problemas notadamente específicos, mas também aqueles que afetam, de modo geral, os trabalhadores. Diferentes intelectuais específicos e as respectivas especificidades podem se articular em rede e, assim, potencializar a resistência e intercambiar experiências nesse sentido. Foucault observa que o papel social do professor é desempenhado em pontos de cruzamentos privilegiados e pode exercer importante função na condição de intelectual específico. Nesse sentido, diz ele, o professor e a universidade aparecem talvez não como elementos principais, mas como permutadores, pontos de cruzamento privilegiado. É oportuno ressalvar que a categoria dos professores do Rio de Janeiro, notadamente os professores do degradante ensino público, fundamental e médio, assumiu heroicamente a luta nos movimentos de rua de 2013. O ensino público é a forma degradante de educação que podemos chamar de nova catequese positivista cientificista. Enquanto ponto de cruzamento privilegiado, os professores vêm sendo usados pelo Bloco Histórico Nacional como agentes de degradante nova catequese, que é de natureza republicana, isto é, positivista. Desse modo, os professores vêm sendo usados em substituição, mas com a função alienadora análoga ao do sacerdote, que exercia a antiga catequese católica. Note que a catequese católica continua existindo nas escolas religiosas, nas TVs religiosas, nos templos católicos, etc. Muitos professores do ensino médio e fundamental, que também são ou foram estudantes, então desenvolveram consciência social crítica e transformadora. Esses professores críticos se sentem indignados por serem obrigados a exercer, nos referidos, entre aspas, pontos de cruzamento privilegiados, a função alienante, análoga à do sacerdote da antiga catequese, e tratar o aluno como, entre aspas, ovelha laica. A modalidade de ensino alienante que o Bloco Histórico Nacional impõe ao exercício de professor, na realidade, é de natureza positivista, cientificista, e em distinção ao discurso religioso, igualmente alienante. Na nova catequese, entre aspas, o ensino médio e fundamental
os professores, dotados de consciência social crítica e transformadora, já vinham atuando, de fato, como intelectuais específicos, conhecendo ou não esse rótulo proposto por Foucault, porque estavam indignados com o modelo alienante de ensino que os responsáveis de definir as diretrizes de ensino lhes impunham incutir nos jovens. Esses professores críticos pleiteavam um ensino público de qualidade. Eles estavam indignados também com as péssimas condições de trabalho, com os baixos salários, com o quadro de acesso injusto e com outras coisas do gênero. Estas condições indignantes foram, no nosso entender, que motivaram a categoria de professores a assumir a resistência nas ruas e nas ocupações, nas manifestações de 2013, quando outros segmentos já tinham se afastado. Tais professores foram, porém, violentamente reprimidos pelo governo de membros da casta portuga-descendente de Pedro Álvares Cabral, hoje em Cana. Uma situação desta em que o vagabundo de colarinho branco consegue ser eleito e furta milhões do povo, somente pode acontecer numa nação amaldiçoada por Deus. Mas não pelo Deus Pai de Jesus e de todos nós, cidadãos de bem, e devotos do Deus Pai, do amor, do direito e da justiça, que é o Deus de Jesus. Uma situação dessa somente pode ocorrer numa nação amaldiçoada por Mamon, Deus do dinheiro, da riqueza, e também por Belzebu, Deus das moscas, ambos adorados pelos teólogos e sacerdotes pseudo-cristãos, evangélicos, católicos, protestantes e outros, que submetem ideologicamente e exploram economicamente suas vitimatas ovelhas robô e assim ajudam a manter a massa popular alienada. É esclarecedor o objetivo da descabida e grande violência dirigida contra os professores pelas elites brasileiras portuga-descendentes, seus aliados eugenistas e as lideranças esquerdistas traidores dos trabalhadores pobres e dos estudantes. Tal coerção, aparentemente descabida, visava e continua visando manter especificamente um modelo alienante em que o papel social de professor é desempenhado em pontos de cruzamento privilegiado. A categoria profissional dos professores do ensino médio e fundamental assumiu heroicamente a luta após a repressão violenta e discriminada haver inibido a participação de outros segmentos sociais nas manifestações de rua e de ocupações. Enquanto isso, a velhacaria docente das universidades públicas permanecia empoleirada, de modo dissimulado, como intelectuais funcionais que corporificam importantes setores do bloco ideológico nacional. Velhacaria essa que convém ser desmascarada, criticada e assim arrastada para o debate público. Sejam intelectuais funcionais de direita, sejam intelectuais funcionais de esquerda, de centro, em qualquer situação. A estratégia de luta e resistência que Foucault rotulou de intelectual específico também consiste numa forma muito eficaz de se exercer a atuação político-intelectual num campo de resistência e luta igualmente muito eficaz, que é o âmbito cultural do campo da sociedade civil, em distinção e em depreciação ao campo do Estado, porque
este campo é mais favorável que aquele. As formas de luta nos moldes do intelectual específico podem ser exercidas no campo da sociedade civil, quer dizer, por fora e contra os agentes do poder que empregam a estratégia de controle social que engloba a alternância entre centralização política, que outros chamam de sístole, e a seguida da abertura política, que outros chamam de diástole. Ambas integrantes e operadas pelas castas estabelecidas no poder, isto é, as elites brasileiras de Portugal descendente e seus aliados eugenistas. Aliança essa que havia cooptado pela via da anestesia democrática, entre aspas, período de abertura política, as lideranças esquerdistas traidoras dos trabalhadores e estudantes pobres petistas. Ou seja, o intelectual específico pode atuar no campo da sociedade civil no sentido pacifista e mais eficiente em prol da justiça social, por fora e contra tanto o jogo roubado, entre aspas, ou seja, a corruptocracia mesclada com a anestesia democrática, como contra a ditadura, seja civil ou militar. Pois, nas condições atuais, a luta para transformar efetivamente a sociedade para uma forma mais justa somente pode ocorrer de modo objetivo em tempo mais longo que as eventuais eleições, ou seja, jogo roubado. Luta cujo campo efetivamente propício é o cultural da sociedade civil, de modo a ajudar a desenvolver o nível cultural e a efetiva participação dos segmentos populares nessa luta. Apesar de todos os órgãos de natureza cultural, tanto os da sociedade civil, religião, mídia modelo globo de vandalismo cultural e outras do gênero, como também do Estado, o sistema de ensino alienante, publicidade alienante, etc. Estarem mancomunados entre si e exacerbadamente voltados para a manutenção do baixo nível cultural e alienação da massa popular. A luta nas condições acima aventadas deve levar em consideração que ela se insere no contexto da estratégia de dominação que consiste na alternância, centralização política, seguida de abertura política, seguida de centralização política, depois nova abertura e assim por diante. Encerra aqui esse artigo. Agradeço a atenção dos senhores.